Paulo, sou professor da área de linguagens, né, do Colégio Dom Felipe, principalmente de redação, literatura e também interpretação textual para o terceiro ano. Oi, eu me chamo Nádia e sou mãe da Letícia Campelo. Estou aqui para responder as perguntas que ela tem para fazer. Qual a decisão mais importante que você considera ter tomado na vida? Eu passei por um processo de separação com o pai dela e já tem 2 anos que nós nos separamos. Assim, eu acho que a questão de poder trabalhar com algo que eu tenho mais afinidade, né? Porque eu vejo muita gente às vezes falando, porque eu trabalho muito por obrigação e tal. E claro, toda profissão, toda atividade profissional tem ali algumas implicações, né? Assim, nem todo dia é um dia tranquilo, produtivo, mas eu acho que você trabalhar com algo que você tem mais afinidade, que você gosta de fazer, tem uma diferença muito significativa. E isso é uma coisa que eu trago muito para mim. Assim, no momento que eu não estou, de repente, satisfeito com alguma decisão profissional, algum direcionamento profissional, eu prefiro não dar continuidade a isso, né? Assim, do que me forçar a fazer algo que não me interessa. Como foi o processo de decisão? Bom, eu acho que foi, assim, 2 fatores determinaram muito isso, assim, a questão de eu trabalhar antes com uma outra atividade que não era necessariamente a docência, né, ser professor, e eu tive que lidar com questões que não são da minha área, assim, né, com questões orçamentárias, financeiras e tal. E aí eu percebi que eu comecei a ir muito no piloto automático, ou seja, trabalhar muito empurrando com a barriga, não no sentido de ser negligente com o trabalho, mas não tendo algo desafiador, né? E eu acho que essas decisões na questão profissional tem muito a ver com isso, assim, de ser algo que seja desafiador, senão não faz sentido. Doloroso, horrível, posso dizer assim. Difícil, realmente foi muito difícil. Teve dúvidas e angústias a respeito dessa decisão? Se sim, compartilhou com alguém? Na verdade, assim, eu geralmente, ou eventualmente, consigo compartilhar isso, porque essas dúvidas, né, por mais que você tenha alguma experiência na área, dúvidas sempre aparecem, né, assim, sobre algumas coisas que vão aparecendo ali, e geralmente eu faço esse compartilhamento, muitas vezes, na questão, por exemplo, do acompanhamento psicológico, né, assim, de terapia e tudo, e aí naquele momento eu exponho algumas questões que geram alguma aflição nesse sentido. Sim, a angústia, nossa, durante muito tempo. Até porque para tomar essa decisão, ninguém se separa de um dia para o outro, né? Assim, a consequência já vem, né, de anos, assim, o casamento já vem sofrendo, né? Não é assim de um dia para o outro, né? A gente fica tentando para que não venha acabar a relação, o casamento. A senhora compartilhou com alguém? Sim, compartilhei. Com quem? Tu vai aparecer rindo assim. Não, não tem problema não. Sim, compartilhei com minhas irmãs, com amigas. Compartilhei sim. Só. Não tá faltando mais ninguém, não. Também ela sabia aqui, né? Tal decisão teve alguma consequência que você não havia previsto? Teve. Eu não achei que fosse terminar mesmo, na realidade. Então, assim, devido às confusões em casa, né, os atritos, eu tomei essa decisão, mas eu achava que ele não iria, né? E eu acredito que ele imaginou que eu iria chamá-lo, né? Ia pedir para ele não ir. Então, acabou que aconteceu. E quando ele foi, eu achei assim, a gente ficou tão na paz aqui em casa, que eu deixei, entreguei nas mãos de Deus e estamos aqui, né? Cada um vivendo a sua vida. E graças a Deus a gente se dá super bem. Eu acho que, assim, essa decisão, né, trabalhar com o que eu gosto também, às vezes a gente tem né, assim, no tempo que a gente vive, de você ter uma produtividade muito exagerada e tal,
você ser produtivo o tempo todo, isso acabou gerando em mim, ainda no contexto da pandemia, né, de Covid, a síndrome de burnout, né, assim, eu trabalhei, já vinha do processo de trabalho exagerado, assim, que virou esgotamento mental, né, e que só se acentuou no período da pandemia, né, assim, porque de fato a gente teve que lidar com uma nova realidade, com novos contextos que a gente não estava acostumado, pelo menos não de uma forma direta, né, a gente teve que aprender muita coisa, e isso num contexto que a gente teve, quase assim, que a gente teve que aprender a trocar o pneu do carro enquanto ele estava em movimento, então isso foi muito angustiante e acabou gerando um pouco depois esse processo de esgotamento mental, e inclusive eu tive que me afastar, né, das atividades profissionais para poder estabilizar algumas coisas. Hoje, ao olhar para trás, você acha que faria algo diferente? Eu acho que você colocar o trabalho no lugar que ele merece estar, né? Não você exagerar, você lecionar de manhã, de tarde, de noite, não é porque você gosta de alguma coisa que você tem que devotar somente a sua vida a isso, né? A vida não é seu trabalho. E também eu teria, vamos dizer assim, iniciado um pouco antes, né? Porque eu só comecei a trabalhar, de fato, quando eu estava concluindo a faculdade, quando na verdade eu poderia ter iniciado, tinha oportunidades de iniciar isso antes, né? Ser professor, mas eu só comecei de fato no final, literalmente no final, a partir dos estágios, né? Estágio prático, que eu comecei de fato a estar em sala de aula, a me envolver com a questão da lecionar. E aí, hoje eu acho que eu faria diferente isso, eu começaria um pouco antes, até para ter também essa ideia de que decisões tomar e que decisões não tomar. Às vezes a gente toma algumas decisões muito no calor dos momentos, né, da emoção, e eu acho que não é muito legal fazer isso. Talvez, sim. Hoje, sim, eu pediria ajuda, né? Pediria ajuda a algumas pessoas, porque quando quando eu estava dentro dessa relação, então, assim, eu me sentia ofendida, magoada. Hoje eu passaria por cima de tudo isso, né, da minha mágoa, né, do que eu estava sentindo e iria procurar ajuda, ajuda para mim, ajuda para ele. Talvez eu fizesse diferente, e iria tentar através de outro recurso, Tipo qual? tipo igreja, né, terapia com casal, algo dessa forma, porque a gente não estava sabendo lidar com a situação e acabou que a gente deu um ponto final, né, na nossa história. Tudo bem, obrigada. Nada, É isso mesmo. muito bem. Ai, ai. Ai, ai. Mas tá, obrigada. Deu certo. Te Conseguiu. amo, amor. Eu te amo, mas aqui, ó. Coraçãozinho. E... Dá um oi pra tia Laísa. Pô, tchau, tia Laísa. Obrigada. Eu adoro ela. Ah, é. Ela ama todo mundo, a Letícia. Obrigada.